E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre petição inicial. Nesse vídeo nós vamos dar sequência ao estudo dos requisitos estruturais lá previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, no vídeo passado nós estudamos os dois primeiros incisos do 319. Então nós vimos que o primeiro requisito é o que nós chamamos de endereçamento da petição inicial, ou seja, eu tenho que indicar o juízo ao qual a petição é dirigida. E no inciso 2, eu tenho aquele requisito da qualificação das partes, né? Que é aquele requisito em que eu vou individualizar o autor e o réu da demanda. Tudo bem? Passamos agora para o inciso de número 3. Vem comigo para a tela. Muito bem. Então, continuando a análise do artigo 319 do CPC, agora nós vamos para o inciso 3, né? E o inciso 3 diz que na petição inicial é preciso constar a descrição do fato, ou dos fatos, né? E dos fundamentos jurídicos. Fundamentos jurídicos do pedido. Meus amigos, o que nós podemos concluir a partir da leitura desse inciso de número 3? São requisitos da petição inicial o fato e os fundamentos jurídicos. Olha, se você tem uma boa base de teoria geral do processo, você de cara já nota que os fatos e os fundamentos jurídicos constituem a causa de pedir. Você se recorda disso? Fatos e fundamentos jurídicos constituem a causa de pedir da ação. Então, no inciso 2, nós vimos que as partes devem ser qualificadas, as partes devem ser individualizadas. Agora, no inciso 3, eu tenho que ter a indicação do fato e dos fundamentos jurídicos. Ou seja, o inciso 3 traz para a gente a causa de pedir como um dos elementos da petição inicial. Percebeu? Com isso, meus amigos, eu tenho que indicar na minha petição inicial a descrição do fato ou dos fatos, né, que originaram aquele conflito, que originaram aquele pedido. Então, tenho que narrar se há uma ação de reparação de danos por acidente de trânsito, eu tenho que narrar como o acidente de trânsito aconteceu, né? Quem estava na preferencial, se o sinal estava vermelho, enfim, essas coisas. Tenho que descrever os fatos da maneira mais clara e objetiva possível. E além disso, eu tenho que indicar os fundamentos jurídicos, ou seja, qual é a base legal em que o meu pedido está baseado, em que o meu pedido está alicerçado. Tudo bem? Isso é o terceiro requisito, ou estes são, né, aí os requisitos do inciso 3 do artigo 319. Eu não vou aqui me alongar muito nessa explicação, porque a causa de pedir já foi objeto de estudo nosso lá na playlist sobre teoria geral da ação. Tudo bem? Então, avançando agora para o inciso de número 4. No inciso de número 4, vocês me permitam, eu vou passar para uma tela nova, porque o inciso 4 traz para a gente um requisito importantíssimo, que é o pedido. Na verdade, o inciso 4 fala: o pedido
com suas especificações. Gente, o pedido, ele é o terceiro elemento da ação. Tá lembrado? Elementos da ação: partes, causa de pedir e o pedido. Ou seja, eu tenho que indicar, meus amigos, aquilo que eu quero. Eu vou até o Poder Judiciário para pedir o quê? Essa é a grande sacada. O que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que demonstrar aquilo que eu quero. E sobre o pedido, nós temos algumas regras que você precisa saber. Então, olha só. Algumas regras sobre o pedido. A primeira regrinha está lá no artigo 322 do CPC. E o artigo 322 do CPC diz que o pedido deve ser certo. O pedido deve ser certo. Ou seja, meus amigos, eu tenho que indicar expressamente o que eu quero. Eu tenho que indicar expressamente o que eu quero. Ou seja, quando eu, na minha petição inicial, coloco o pedido, eu tenho que, de maneira expressa, explicar para o juiz aquilo que eu quero, porque o juiz, ele está preso, ele está adstrito ao que eu estou pedindo. Então nós já sabemos que o juiz, ele não pode decidir fora do que eu estou pedindo, ele não pode decidir além do que eu estou pedindo e ele também não pode deixar de analisar nenhum pedido. Então o pedido, as especificações do pedido funcionam como um verdadeiro freio à atividade do juiz. Então, por exemplo, se eu estou pedindo uma indenização no valor de R$10.000, o juiz não pode analisar e me conceder 15, porque ele vai estar me concedendo além do que eu pedi. E isso não pode. Ah, professor, o juiz pode dar menos? Claro, menos ele pode. Mas o que o juiz não pode é extrapolar o limite do que eu estou pedindo. Por isso que quando eu digo que o pedido funciona como uma espécie de freio, uma espécie de limite à atividade do juiz, eu estou me referindo a o momento em que o juiz proferir a sentença, lá no final, ele deverá observar os estritos limites do que está sendo pedido. Ok? Então o pedido tem que ser certo. Professor, mas veja bem, eu não poderia ter nenhum caso de pedido implícito? Pedido implícito? Como assim pedido implícito? Pedido implícito, ou seja, aquele pedido que não está expresso. Será que isso é possível? Será que o juiz pode conceder alguma coisa mesmo sem eu ter feito requerimento na petição inicial? Será que ele pode conceder alguma coisa sem eu ter pedido expressamente na petição inicial? Quem responde pra gente é o parágrafo 1º desse mesmo artigo. Volta comigo para a tela. No parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, o Código de Processo Civil diz assim: juros legais. Juros legais. Ou seja, aqueles que decorrem da lei. Correção monetária. Correção monetária. Verbas de sucumbência. Verbas de sucumbência. E honorários e honorários advocatícios são exemplos de pedidos implícitos que nós temos.
Ou seja, meus amigos, volte aqui comigo. Quando eu faço um determinado pedido, e nós já vimos que a regra pelo 322 é que o pedido seja certo, né? Eu tenho que especificar aquilo que eu quero de forma expressa. Todavia, o parágrafo 1º diz: essas matérias, correção monetária, juros legais, sucumbência, honorários advocatícios, são matérias que estão compreendidas no pedido principal. Ou seja, o juiz pode conceder independentemente de pedido. Então imagina, eu sou advogado. Lá, para o meu cliente, eu elaboro uma petição inicial. E aí eu faço o pedido. O meu cliente ele está pedindo indenização por danos materiais e danos morais no valor de 20 mil reais, por exemplo. E aí eu faço o pedido principal, né? Indenização por danos materiais e morais no valor de 20 mil reais. E eu, na hora, deixo de fazer menção aos meus honorários advocatícios. Eu não peço para o juiz fixar os meus honorários advocatícios. E aí? Eu entro em desespero? Ai, meu Deus, eu não vou receber os meus honorários porque eu não pedi para o juiz fixar. Não, nada disso. Pelo 322, parágrafo 1º, honorários advocatícios está implícito naquilo que eu estou pedindo. Ou seja, fique tranquilo, porque ao final o juiz vai te dar os honorários. Não tem problema nenhum. Mesma coisa, nós sabemos que os processos, infelizmente, eles demoram muito. Então, quando nós estamos lidando com processos que tenham valores, processos que tenham quantias em dinheiro, é muito comum a correção monetária, porque 5 mil reais hoje não são os mesmos 5 mil reais de 10 anos atrás. Então tem que haver essa correção monetária. Mas se eu, porventura, não pedir a correção monetária, não tem problema. Isso é pedido implícito. Eu não preciso pedir porque o próprio juiz vai fixar com base no 322, parágrafo 1º. Tudo bem? Mas ainda não terminamos com o pedido. Volta comigo aqui para a tela. Uma outra regra que eu quero falar com você sobre o pedido é aquela regra constante no artigo 324 do CPC, que diz assim: o pedido, né, além de certo, ele deve ser um pedido determinado. Ele deve ser um pedido determinado. Professor, como assim pedido determinado? Veja, determinado porque eu tenho que dizer o quanto eu estou pedindo. Certo, porque eu tenho que dizer o que eu quero. E determinado, porque eu tenho que dizer o quanto eu quero. Então, o fato do pedido ser determinado significa que eu não posso simplesmente, olha, o juiz, condena o réu ao pagamento de danos morais? Condena o réu ao pagamento da indenização pelo conserto do meu carro? Fala, não, mas espera um pouco. Como assim? O juiz ele precisa ter um valor. Você entende? Porque senão, e se o juiz fixar 10 reais para você, a título de dano moral? Percebeu a problemática? Então o pedido ele tem que ser determinado. Fala, olha, eu quero 5 mil reais a título de dano moral e quero 10 mil reais a título de dano material. Porque o conserto do meu carro, com as peças, mão de obra, funilaria, ficou em tanto. Percebeu? Então eu tenho que pedir uma coisa certa e algo determinado. Agora perceba, né, que essas são as regras referentes ao pedido, né? Professor, eu posso ter casos de pedido indeterminado? Que é aquilo que nós chamamos de pedido genérico. Isso é possível? Olha, o pedido genérico, ele é possível. Pedido genérico é possível, mas desde que seja feito nas hipóteses autorizadas pelo CPC. E aí, deixa eu puxar uma nova tela. O artigo 324, no seu parágrafo 1º, traz as hipóteses
em que eu posso formular um pedido genérico. O 324, parágrafo 1º, traz as hipóteses de pedido genérico. Então, cuidado, porque se eu for fazer um pedido genérico, ou seja, um pedido não determinado, eu tenho que tomar cuidado para fazer o pedido genérico dentro dessas hipóteses do parágrafo 1º. Tudo bem? E quais são essas hipóteses? Vamos lá. No inciso 1, eu tenho as ações universais. Ações universais, né? Professor, o que são essas ações universais, né? Porque, veja, eu não tenho aí apenas que saber, que memorizar a regra, eu preciso entender, não é isso? Eu preciso entender exatamente aquilo que está sendo colocado. Então, olha só, meus amigos, as ações universais são aquelas ações que versam, que tratam sobre uma universalidade. Ah, nossa, professor, que explicação maravilhosa, né? Gente, no direito, nós podemos ter uma universalidade, por exemplo, de bens. Uma universalidade de bens. Como assim? Eu posso ter um conjunto de bens e na hora que eu fizer um pedido, eu não tenho condições de individualizar cada bem que compõe aquela universalidade. Isso acaba sendo comum quando eu tenho, né, ações envolvendo herança, né? Ou ações envolvendo, por exemplo, a massa falida de uma empresa. Né? Então, por exemplo, imagina aí que eu tenho uma massa falida de uma empresa. O que é massa falida, né? Só rapidamente aqui para a gente se situar. Massa falida é o conjunto de bens e de obrigações deixados por uma empresa que teve a sua falência decretada, né? Então a empresa passou por um processo falimentar, porque ela estava com dificuldades econômicas, teve a falência decretada pelo juiz, e aí o que sobrou da empresa nós chamamos de massa falida, que lá nos termos do Código Civil é um ente despersonalizado. Então a massa falida, ela é esse conjunto de bens que pertenciam à empresa que agora quebrou, né? E eu não consigo individualizar esses bens. Eu não sei exatamente quais bens que estão ali dentro. Então, por exemplo, se eu sou autor e eu vou ingressar com uma ação contra a massa falida de uma empresa, né? Vamos supor que eu era um fornecedor daquela empresa. E aí aquela empresa faliu, só que ela tem comigo uma dívida que ela não pagou. Então eu sou credor. Aí eu entro com uma ação contra a massa falida, falando, olha, a empresa faliu, mas eu tenho dívida para receber dessa empresa. Eu sou credor dessa empresa. Percebe? Aí o que acontece? Eu entro com uma ação contra a massa falida, só que eu não sei individualizar os bens que compõem aquela massa patrimonial, aquela massa falida. Eu não sei exatamente do que ela é composta. Entendeu? A massa falida é uma universalidade. Ela é uma universalidade. Então, como eu não tenho como individualizar os bens que compõem essa universalidade, eu posso fazer um pedido genérico. Tudo bem? Esse é um exemplo de ação universal. O mesmo raciocínio você pode aplicar eventualmente no caso de herança, né? Nas ações aí sucessórias. A herança também é um conjunto de bens, é uma universalidade. E às vezes eu não sei exatamente do que ela é composta, do que ela é formada. Eu não consigo individualizar os bens que formam aquela herança. Então eu posso entrar com um pedido genérico nesse caso. Tudo bem? Volta aqui comigo para a tela. No segundo inciso, né, a segunda
possibilidade aí de eu formular pedido genérico é a impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato. Esse segundo inciso, ele é mais tranquilo da gente entender. Muito bem, meus amigos, então esse inciso 2, ele é extremamente importante naquelas situações em que, no momento da propositura da ação, eu ainda não tenho condições de saber efetivamente o quanto eu vou pedir, né? Vou te dar um exemplo. Imagina num determinado acidente de trânsito, né, em que eu me machuquei muito. E aí eu tive que passar por cirurgia, eu fiquei internado durante muito tempo e o médico determinou que eu fizesse sessões de fisioterapia, tomasse determinados remédios, mas o tratamento ele ainda está em curso. O tratamento ainda não concluiu. Então eu ainda não tenho o valor total do quanto eu vou pedir. Porque eu não consigo, no momento da propositura da ação, saber a extensão do pedido, a extensão dos danos, né? Pode ser que eu tenha que passar por uma outra cirurgia, pode ser que eu tenha que mudar o medicamento para um medicamento mais caro, então eu ainda não tenho condições de saber. Eu proponho a ação para me prevenir, né? Mas o cálculo de efetivamente quanto que eu vou pedir, eu deixo para fazer posteriormente, lá no procedimento que nós chamamos de liquidação de sentença. Tudo bem? Então essa hipótese aí do inciso 2, você pode memorizar como sendo aqueles casos em que eu preciso aguardar um pouco ainda para saber efetivamente o quanto eu vou pedir. Tudo bem? E para encerrar esse vídeo, volta aqui comigo para a tela, porque nós temos mais uma hipótese de pedido genérico. Então, vamos lá. No inciso 3, né? Terceira hipótese em que eu posso formular um pedido genérico é quando o valor depender de ato, o valor depender de ato a ser praticado, pelo réu. Então aqui, na terceira hipótese, né, nessa terceira exceção, o valor depende de um ato a ser praticado pelo réu. Percebe? Eu preciso que o réu, por exemplo, exiba um determinado documento. Eu preciso que o réu preste alguma informação, né? E aí, no momento da propositura da ação, no momento de elaboração da petição inicial, como o réu ainda não praticou aquele ato, como eu ainda não tenho aquela informação, eu posso fazer um pedido genérico, porque eu não sei efetivamente ainda o quanto que eu irei pedir. Meus amigos, com isso a gente encerra esse vídeo para não ficar mais longo do que já está, mas nós ainda não terminamos a análise do pedido, tudo bem? No próximo vídeo a gente vai falar sobre as hipóteses de cumulação de pedidos, ok? Forte abraço e bons estudos!